Hoje nós vamos examinar um assunto interessante, porque em Gênesis 14 nós temos a primeira referência ao dízimo. E Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Vamos olhar isso aqui com lupa aqui, para a gente entender isso aqui. Vem comigo. Olá, eu sou o William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 21º vídeo. E passo a ler Gênesis 14, 18 a 20, que dizem assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gente, dízimo, em primeiro lugar, é 1 de 10. Exatamente isso, literalmente isso. A palavra em hebraico, 1 de 10. Isto é, a 10ª parte, né? Então, dízimo é 10ª parte. É curioso que antes de Moisés, eu estou falando de 2000 anos antes de Jesus, né? Há 4000 anos atrás, temos a referência de dízimo. Quando a gente vai observar na história, dízimo também não apenas tem conotação religiosa, mas até civil. Muitos reinos cobravam o dízimo do seu povo. Muitos. Mas o dízimo, ele se perpetuou dentro de um pensamento religioso. Talvez porque essa prática tenha raízes históricas mesmo com a questão da fé. Olha só, vamos começar por aqui. Gênesis 4, 3 e 4. Estou falando de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Já examinamos esse texto, não vamos reproduzi-lo novamente. Quero apenas destacar o seguinte: a prática, essa inclinação de oferecer a Deus algo, não é de hoje. Não é de hoje. O ser humano querer agradar a Deus não é de hoje. Com o que tem, com os seus bens, não é de hoje. Então, parece que a história da contribuição se mistura com a própria idade e história da humanidade. Isso em Caim e Abel. Mais tarde, essa ideia do dízimo, ela vai ser incorporada de fato na lei de Moisés. Até porque todos nós sabemos que das 12 tribos de Israel, existia uma tribo que não exercia nenhuma outra atividade civil, a não ser a religiosa. E era uma tribo pequena, menor de todas, e sustentada pelas demais tribos. Então, todos os dízimos que as outras tribos traziam era, de fato, para manutenção da tribo de Levi, que se ocupavam do cuidado
da tenda da revelação, depois do templo, dos cultos, dos sacrifícios, dos animais, da limpeza, era a tribo sacerdotal. Então, alguém tinha que amparar essa tribo para que ela pudesse dedicar-se ao culto ao Senhor. Então, nesse sentido, que o dízimo é institucionalizado na prática hebreia, né? Judaica, mais tarde. Agora, há muita curiosidade, muito debate, muita dúvida, muita pergunta sobre se o dízimo no Novo Testamento ele deve ser ou não exercido. Essa é uma questão interessante. Olha, eu vou responder a você de duas formas. Em primeiro lugar, Mateus 23, Jesus, falando aos judeus, disse: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, hortaliças, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Sim, Jesus disse que a lei, o juízo e a misericórdia são mais importantes do que o dízimo. Mas você não deve deixar de fazer nem uma coisa nem outra. É assim que ele termina. Então, no Novo Testamento, a referência que nós temos de Jesus ao dízimo é essa. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2, nós encontramos: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O que então Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando de dízimo? Não, não mesmo. Paulo está falando de uma oferta específica para ajudar os crentes em Jerusalém, que passavam por dificuldades. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quando eu converso com alguém que tem resistência ao dízimo, a minha pergunta sempre é a seguinte para a pessoa: qual a alternativa melhor para o sustento da obra de Deus que não seja o dízimo? Diz aí para mim. Dá uma alternativa. Eu não conheço. Não conheço mesmo. Alguém disse que, de fato, o dízimo está bem relacionado com o Velho Testamento. O Novo Testamento não fala tanto de dízimo. Fala que, inclusive, os crentes vendiam o que tinham e traziam ao grupo, à igreja, dando a indicar que não é o dízimo, mas é a totalidade. O dízimo é um ponto de partida. Olha, então eu quero dizer para você o seguinte: quando eu me converti, no segundo mês da minha conversão, me falaram sobre o dízimo. Aprendi e desde então eu tenho sido dizimista. Por um simples princípio, não existe nenhuma maneira que eu tenha encontrado melhor do que essa. E não é só o dízimo. Tem dízimo, tem ofertas às vezes para isso, oferta para missões, oferta para obra, ofertas específicas. E graças a Deus eu tenho podido participar, por entender que a gente coloca dinheiro onde a gente acredita, naquilo que a gente acredita. Por que o cachaceiro gasta o dinheiro dele, da casa dele, dos filhos dele, da comida da casa dele, na cachaça? Por que o jovem às vezes vende a geladeira, objetos de casa para comprar droga?
Por que que alguém pede dinheiro emprestado para jogar no jogo do bicho? Fazer a fezinha? Por que isso tudo? Porque eles acreditam. Acreditam. Então, é isso aí. Eu acredito exatamente que, através da igreja, Deus tem o plano de salgar e iluminar o mundo. E para que isso aconteça, eu preciso dedicar meu tempo, meus talentos e meus bens. Ok? Então, eu diria para você o seguinte: se você é um dizimista, continue sendo dizimista. Acredito exatamente que você está fazendo o que é importante fazer. Se não é, sugiro você pensar mais uma vez nessa questão e dar um passo de fé nessa direção. O propósito de Deus é através da igreja. E a igreja se utiliza desse mecanismo de somar forças, talentos e dinheiro para desenvolver a sua obra. Espero ter ajudado. Deus abençoe a sua vida, faça perguntas, faça comentário aí, quer fazer um comentário? Faça um comentário aí desse assunto, o que você acha disso, né? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal que ajuda muito. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.